Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol, um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil do Instagram Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer aqui de receber o cardiologista, Dr. Carlos Abdias. Tudo bom, doutor? Tudo bom? Tudo Prazer estar bem. aqui com vocês. Prazer, o prazer é todo nosso, a gente fica muito grato mesmo pela sua participação. E hoje nós vamos começar um tema, olha, eu vou dizer, um tema muito importante e eu acho que assim, as pessoas que vão consumir esse episódio de hoje são pessoas que fazem atividade física de uma maneira geral, academia, musculação, crossfit, corrida, é tudo que envolve ali a atividade física, né, para a melhoria do corpo, porque o tema é saúde cardiovascular em foco. Hormônios, academia e prevenção que salva vidas. Prevenção que salva vidas. A gente vai conversar aqui, doutor, justamente que de uns tempos para cá, a gente vem observando dentro, principalmente dentro de academias, e até mesmo fora, né? Teve um caso de um corredor, né? De uma pessoa que estava correndo. E pessoas que estão tendo morte súbita, né? Sim. Estão realmente vindo a óbito, passando mal e o que está acontecendo? Qual é o cenário que está tendo hoje para que isso que está desencadeando, né, num acontecimento desse. Porque, claro, a atividade física é muito importante, né? Todo mundo sabe disso. Eu converso com muitos profissionais de saúde aqui e todos eles sempre batem nessa tecla que assim, tem médico que prescreve na Uhum. receita, ó, musculação 3 vezes ao Sim, dia, 3 vezes por semana, né, e tal. Atividade física é muito importante, mas o que é que está ocasionando isso, né? Esse efeito colateral tão negativo, né? Como no caso de uma morte dentro de um ambiente que era para ser um ambiente de saúde, né? sim, perfeito. Realmente são números muito alarmantes, né? A Ah, gente vem vivendo esse cenário aí, diria até um pouco assustador, né? Especialmente para a população em geral. sim. São pelo menos 6 mortes em grandes academias nos últimos 10 meses, mais ou menos. Hum, Isso chamou a atenção da gente, da Sociedade de Cardiologia, da Cooperativa dos Cardiologistas, hum, e a gente tomou uma iniciativa institucional, né? Nos juntamos com a Associação Médica Cearense, o AB na sua comissão de saúde hum, e também o CREF 5, que é o Conselho de Educação Física, e perfeito. essas entidades todas juntas fizeram um documento recomendando fortemente que todas as academias do Ceará adotassem o desfibrilador no seu interior e Aham, também o treinamento da sua equipe dos profissionais. Fizemos uma coletiva de imprensa, isso foi divulgado sim. amplamente e a gente espera com isso sensibilizar as autoridades legislativas para que a gente consiga avançar do ponto de vista de legislação para que isso Hum, realmente se torne obrigatório para que toda academia, porque ao contrário do que as pessoas pensam, em 2026 ainda nós temos academias sem desfibrilador, né? O hum, que é o desfibrilador? Ele é o equipamento que dá o choque no peito, que sim. permite reverter duas das principais arritmias fatais que ocorrem no caso de uma parada cardíaca. Então, o desfibrilador é a melhor chance que uma pessoa em parada cardíaca pode ter de sobreviver, né? As chances em geral já não são altas, né? Para você ter uma ideia, a cada minuto que um indivíduo que sofre um colapso, uma parada cardíaca, fica sem ressuscitação cardíaca, reduz 10% da chance de sobrevida. Então, Hum. note que um atraso de 5 5 minutos, minutos, 50%. 50%, mais do que isso, torna quase impossível a reversão. Uhum, Então, você ter um desfibrilador ao lado, onde você está praticando atividade física, é de fundamental, absoluta fundamental importância. E também é de fundamental importância o treinamento da equipe. Então, também não adianta ter uma pessoa da academia que sabe fazer não vou nem chamar de primeiros socorros, realmente é um protocolo de assistência cardiológica ah, que a gente chama de suporte básico de vida. Isso não é primeiros socorros. Também há algumas academias com iniciativa até louvável de tentar dar mais segurança aos participantes, faz alguns treinamentos de primeiros socorros, mas mas não é não é primeiro isso. socorro. Ah, Primeiros entendi. socorros é interessante, às vezes ocorre um acidente na academia, né? Sim. Uma anilha cai no pé de uma pessoa, pode até Uhum, machucar de uma forma, né, um pouco mais severa, mas sim. quando a gente fala de parada cardíaca, né,
da principal e mais grave consequência de saúde entre todas que existem, que é a morte, né? Porque É, uma parada cardíaca, se não for revertida, é a morte. sim, Então, esse é o pior cenário de saúde que existe no mundo, para qualquer sim. pessoa, é a parada cardíaca. Então, precisa haver um cuidado específico para tratar a parada cardíaca, isso se chama suporte básico de vida, é um treinamento específico que a É, Sociedade de Cardiologia vai iniciar esse ano e que vai estar à disposição de todas as academias para que nós consigamos treinar todos os profissionais das academias, né? Porque no momento que a gente nunca sabe quando vai acontecer uma parada cardíaca, sim, quando um aluno, quando um visitante, quando até mesmo um profissional da academia vai sofrer uma parada cardíaca e a gente precisa ter naquele ambiente, que é de alto fluxo de pessoas, pessoas treinadas para salvar aquela vida e um desfibrilador. e aí, então, não seria o primeiro socorro, seria esse protocolo Sim. de atendimento. E esse treinamento, ele é dado hoje nas academias ou não? Não, algumas academias procuram, né, de várias formas, Hum, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui, Seção Ceará, preocupada com esse cenário, vai trazer esses cursos para boa, Fortaleza, para boa. que a gente consiga realmente instruir e treinar não só academias, mas profissionais de clubes, mesmo clubes de recreação, né, como a gente tem Claro. em Fortaleza, enfim, vários, Uhum. né, que as pessoas se associam e tem várias atividades ali, mas equipes de shoppings, de estações, enfim, qualquer local com um grande fluxo de pessoas, há uma chance maior de ter um evento ali pelo número de pessoas que circulam Claro, naquele local, né? claro. Perfeito. E aí, doutor? Então, assim, o ideal assim, é tratando o acontecimento, né? A pessoa teve lá um mal súbito, teve uma parada cardíaca, tendo um desfibrilador dentro da academia e um profissional apto a fazer isso, que seria o próprio profissional, o educador físico, né? Isso, educador físico, um monitor, pode ser até um estagiário, qualquer pessoa pode ser treinada para isso, tá? Perfeito. Não é um curso para médicos. Existe, Inclusive para utilizar o sim, desfibrilador. porque assim, esse desfibrilador, que é das academias, ele é um equipamento desenhado para leigos. Então, aquele das pás que a gente vê nos filmes, aquilo Hum. ali é mais reservado para hospitais, para clínicas, Ah, não é tá? aquele que você Não é desfasta aquele, aí, bota, não é aquele. Existem pás, também pás, que é onde dão um Hum. choque, mas elas são pás adesivas. Ah, Então, certo. ele é bem fácil, é uma bolsinha assim desse tamanho, é um Ah, equipamento portátil e perfeito. tem dois grandes adesivos, né, que funcionam como as pás, que são ligados em dois eletrodos, que são dois fios que vão Ah, no gerador do equipamento. Então, quando a pessoa está ali mal súbito, você vai rasgar a blusa da pessoa, vai despregar os adesivos, colar dois no peito e vai ligar esse fio no então você equipamento. Você descola descola, exato. E aí e é bem prega. fácil, você vai ligar o aparelho e o aparelho vai dar as instruções para você. Ele tem uma caixa de som e ele vai dar as instruções. Você liga e ele dá o passo a passo e o próprio aparelho faz o choque, faz tudo. Ah, interessante. É bem intuitivo, assim. Total. O aparelho, ele já vem orientando Sim, como sim. seria. Então, Ele foi feito para para leigos. leigo, como você falou. Então, qualquer pessoa pode utilizar. Claro, tem que ter um Sim. treinamento ali Não, para os o outros. pessoal da recepção, o pessoal do balcão, o pessoal da lanchonete, o pessoal da limpeza, Ah, todo mundo pode ser o treinado para próprio salvar uma aluno vida. também que está lá Sim, tendo, vendo o. Pô, e aí, como você falou muito bem, tem que estar em algum local muito visível, muito né? visível, de muito fácil Tipo um acesso. extintor de incêndio, né? Exatamente. Não pode estar num Porque armário escondido, com que a só alguém tem chave. uma chave, Exatamente. tá ali bem de fácil acesso, porque qualquer pessoa pode utilizar, né? Exatamente, E, exatamente. s- e cada minuto diminui 10% A de chance de chance de sobrevida. vida. Então, no primeiro minuto é o ideal que isso É, seja já. tem que ser rapidíssimo. Assim, o protocolo funciona. Tem uma pessoa ali sob colapso, a primeira coisa, chama ajuda, no caso do Ah, SAMU ou qualquer ambulância, e a pessoa que visualizou já inicia a reanimação, se ela tiver treinamento para isso, aham, ela já inicia naquele exato momento. perfeito, perfeito. Então a gente está falando aqui do pior episódio, né? Que é a Exato. pessoa tem um mal súbito. E aí, caso isso aconteça, vocês estão, assim, a gente tô vendo a luta de vocês para que não ocorra o pior, que seria a morte, né? Sim. Que para tentar minimizar. E como é que a gente faz para não acontecer, né? Porque eu acho que ninguém quer que isso aconteça tanto na sua academia. Eu comecei aqui informando que esse episódio é para pessoas que praticam atividade física, mas no decorrer aqui da nossa conversa eu já estou vendo que profissionais que trabalham com isso, né, com educadores físicos, Sim. donos de academia, né, pessoas que também têm o seu trabalho junto com pessoas que fazem atividade física, precisam muito entender isso. E o que evita isso? O que é que leva, por exemplo, uma pessoa a morrer dentro da academia? Né? O que é que
o que é que está acontecendo que as pessoas estão tendo ataque cardíaco dentro da academia? Pronto, o cenário que a gente vê realmente é um aumento do número, especialmente aqui em Ah, Fortaleza, no Ceará, mas a gente também vê um aumento do número de praticantes, né? Então você vê, por exemplo, corrida. Fortaleza foi a cidade que mais cresceu é. corredores Uhum. no Brasil e uma das maiores do mundo, né? Então nós temos mais pessoas praticando atividade física, né? Mais academias, né? Toda semana abre uma academia, né? Eles É. estão competindo com farmácia, E né? rapaz, são as academias tão grandes, né? Porque estão vindo É, sim, grupos, né? De grandes grupos de academia. sim. Que você olha que, rapaz, vai ter gente para esse. Tem academias 24 horas, É. né? Academias 24 horas e cheio de gente, né? O que é muito legal, né? Como, Sim, como você falou na abertura, a atividade física ela é benéfica claro, muito, né? Ela é segura para a grande maioria das pessoas e não é por conta desses casos que a gente vai desencorajar ninguém claro. para fazer atividade física. Mas a balança ela tem que estar mais equilibrada. Nós temos um grande número, um aumento do número de praticantes de atividade física e as pessoas que estão procurando prevenção não aumentou, não aumentou. É inversamente proporcional aí. Exato. Então, quando acontece uma dessas mortes, algum desses casos trágicos, aí chega mais no consultório, ó, Claro. eu vi aquela Só começar a morte e ficar com tal, eu quero me medo, né? cuidar. Mas logo depois, amorna novamente Aham, e nós continuamos com aquele cenário de um alto número de praticantes e com baixo número de pessoas que uhum, procuram prevenção, de fazer o seu check-up, e tem aham, pessoas que nunca foram no médico, nunca foram no cardiologista, e às vezes essas pessoas têm algumas condições de saúde. Então, sim. com relação a essas mortes, a gente não tem o detalhe do detalhe de cada caso, a gente não pode comentar de forma específica os casos, mas essas mortes, as mortes súbitas, geralmente elas ocorrem, a primeira causa é cardíaca realmente, Uhum. e muitos desses casos são pessoas que já têm algumas doenças cardíacas ou algumas condições e que nunca Não foram, sabem, não né? sabem, nunca É. foram descobertas. Então, tem muitas condições que são silenciosas realmente e que, num infeliz dia, ela vai aflorar e você vai estar ali com uma demanda maior, energética, muscular, você está praticando uma atividade de alta intensidade muitas vezes, e você vai favorecer que uma condição apareça. E quando ela aparece, às vezes ela já vem da forma mais Uhum. dramática, que é com morte súbita. Perfeito. E quais são essas condições, doutor? O que é mais comum a pessoa ter, não saber que tem e que pode gerar um problema maior? Especialmente acima dos 35 anos, a principal causa de morte é a doença do entupimento dos vasos, certo? Hum. Tanto coronários como cerebrais. Com Então, 35 anos já é? a partir dos 35 é master já, viu? É mesmo, né? Já é Engraçado, atleta cara. master a partir dos 35. E É. abaixo dos 35 são condições congênitas ou condições genéticas. Hum. Algumas dessas condições genéticas, a pessoa não nasce com a doença, mas ela pode desenvolver. Ela tem uma alteração genética que ela se expressa, né, às vezes ao longo da adolescência ou às vezes no início da fase adulta. Ah, E tem condições que a pessoa realmente nasce já com uma alteraçãozinha do coração. Alguns estudos mostram até que em alguns grupos e em algumas populações, um pouco abaixo dos 35 anos, já aumenta muito a causa de infarto. Então, algumas dessas condições favorecem arritmias potencialmente graves, né? Muitos casos é realmente por infarto e entupimento das artérias. muito bem das artérias. Pressão alta, isso Tudo contribui, sim. contribui. Os fatores de risco Ah, tradicionais, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, o cigarro, o sedentarismo, hum. tudo isso influi a carga genética, o histórico familiar, o sexo, né? O homem tem mais risco do que a mulher nas primeiras Aí décadas. é. Hum. Depois da menopausa, a mulher reequilibra isso e até passa um pouco com relação a risco cardiovascular. Hum. Então, tudo isso influencia. Mas a parte boa é que dos fatores de risco, a maior parte são modificáveis. Então, a hipertensão a gente consegue controlar. O sedentarismo a gente consegue Você controla, resolver. sim. O cigarro a gente consegue Tirando, resolver, né? né? É, O diabetes a gente consegue, né? Hoje a gente tem controlar. espetaculares medicações Uhum. para controle da glicemia, do diabetes. A obesidade a gente consegue controlar de uma forma bem acessível do ponto de vista que nós temos armas hoje para Aham. combater a obesidade de uma forma bem, bem forte, né? Sim. Então, da maior parte dos fatores de risco, eles são modificáveis. Então, o poder está na nossa mão. A questão é você procurar o profissional, né? Sim. Então é numa consulta, por exemplo, a pessoa vai, ela já está fazendo academia ou vai iniciar, né, uma atividade física, está acompanhando aqui a gente e acendeu o alerta. Opa,
E nunca foi, né? Como é o primeiro passo? O que é que ela tem que fazer? Ela tem que ir para um clínico geral, e o clínico geral indicar, ou ela já procura o cardiologista direto? O profissional médico é o cardiologista para fazer todos esses exames? Como é que seria? Idealmente sim, tá? Ah, Mas sim, falando ao longo da jornada da vida, né? Toda criança precisa fazer pelo menos, né, uma dosagem de perfil lipídico, que é a dosagem dos colesteróis, porque existem alterações genéticas que aumentam o colesterol desde a ah, infância, e para quem tem colesterol desde a infância, quer dizer que vai passar muitas décadas com esse colesterol alterado e aumenta o risco cardiovascular. Então, em crianças já precisa ter dosagem é de mesmo? lipídios, Em Perfeito. criança já precisa ter avaliação da pressão arterial, isso é com pediatra mesmo, né? Sim. E aí, ao longo da adolescência, fase adulta, para quem pratica atividade mais competitiva ou mais intensa, né? Nós temos categorias de base, né? O final da adolescência, essas pessoas já podem fazer uma avaliação mais específica do ponto de vista de performance. E a partir dos 20 e poucos anos, e especialmente a partir dos 35, aí realmente é indicado, né, as pessoas passarem por cardiologista, fazer uma avaliação geral, ver se há alguma comorbidade já presente, alguma doença silenciosa que possa ser controlada para que reduza o risco, né? Justamente porque a partir dos 35 anos aumenta muito o risco cardiovascular, especialmente coronário, aterosclerótico. Quais são os exames, doutor, que são feitos assim para você saber se está tudo ok, se tem algum problema com o seu coração? É muito individual, né? É muito Certo. individual Você pelas faz uma características. anamnese ali, né, com o Anamnese, eu paciente. vou examinar o paciente, É. né? A gente vai conversar sobre a história familiar, Hum. né? Por exemplo, um paciente que teve o pai que infartou aos 40 anos, né? É, Ele é completamente diferente de um outro que tem absolutamente nada, não tem absolutamente nada de relevante na história dele, nem no exame físico, né? Nem nos exames, né? Então, é entendi. muito particular. Mas o eletrocardiograma é o exame de entrada, não é um exame simples, é um exame que dá muita informação, né? Então, no Brasil, na Europa especialmente, agora os Estados Unidos também estão aderindo mais ao eletrocardiograma como de uma forma mais acessível, mais universal para quem vai praticar atividade física. Hum, Para casos um pouco mais selecionados, é interessante um ecocardiograma, que é a ultrassom do coração, né, que a gente vai avaliar realmente o tamanho do coração, se tem hipertrofia, se as válvulas estão ok, se a contração dele é boa, se ele relaxa bem, né? E especialmente para as pessoas que fazem atividade física com mais alta intensidade, um teste de esforço, né, que seria o teste ergométrico, para hum. especialmente o pessoal competitivo, né? Uma ergospirometria, que é aquela esteira que o jogador de futebol faz, Ah, que né? Com coloca a o máscara, máscara. exato, que a gente vai Ah. conseguir ver de uma forma mais precisa VO2, zona de treinamento, a performance de uma forma geral. Isso é feito no consultório, No né? consultório, no É consultório. mesmo, pô. A gente Bacana. também consegue rastrear, por exemplo, o risco cardiovascular com a presença de placas, mesmo que pequenas, né, entupimentos, plaquinhas de gordura, por exemplo, nas carótidas, a gente consegue fazer um Doppler de carótidas. Enfim, eu estou falando o nome de muitos exames, Sim. mas geralmente eu nem gosto de falar o nome dos exames, porque é como a matéria do Fantástico, né? Ah, Quando aparece, a ressonância é boa para tal, e no dia seguinte todo mundo quer esse exame no consultório. Então, entendi. é E não tudo. necessariamente precisa, né? Exato, não necessariamente é para todo Isso. mundo, é uma coisa Aham. muito individualizada, mas citando vários exames que Que podem fazem ser. parte, Entendi. exato, do nosso arsenal de avaliação cardiológica para as pessoas que estão querendo iniciar a prática de atividade física ou então intensificar. Perfeito. Perfeito, doutor. E aí, assim, então já entendi a importância, né, de procurar um profissional, né, principalmente depois dos 35 anos aí, né, já é Isso. master, já é master, para você fazer isso de uma forma segura. Agora, um dos pontos que a gente vai conversar aqui também, e que eu vejo muito em alta, é suplementação, né, assim, Uhum. não, a suplementação, a aplicação, existe hoje e eu converso com muitos profissionais de saúde aqui, e tem com- conversando aqui com um ginecologista falando sobre menopausa, né? Você até comentou aí. E na menopausa a mulher perde assim, tem alguns efeitos, né, colaterais ali da menopausa. E o que às vezes é reajustado com a aplicação de hormônios, né? Fazem a reposição hormonal, né, que se fala. Isso em homens também, né? Ali que depois de uma certa idade começa a cair o nível de testosterona, e aí hoje está muito em alta isso, Uhum. né? Assim, essa... Isso está impactando, doutor?
nesse novo cenário? Porque quando você começa a fazer uma reposição hormonal, você aplicar, por exemplo, testosterona, que é algo que o seu corpo produz, e aí começa a diminuir, mas você começa a trazer, e aí começa a se empolgar com isso, né? Porque aí esses fisiculturistas, ou profissionais que nem são fisiculturistas, né? Assim, amantes de academia que fazem uso, né, de hormônios, de outros tipos de anabolizantes, é, isso impacta também? Impacta muito. Impacta muito e a gente vê uma epidemia do uso de substâncias. Ah, Muito os hormônios, hoje também tem outras coisas que o pessoal está usando, mas falando de hormônios, é uma preocupação. Ó, há pouco tempo, hum, há um ano e pouco atrás, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia hum, e também de Endocrinologia, eles emitiram um documento contraindicando o uso estético de hormônios, né? hum, Que é o que a gente mais vê hoje. Depois o CFM também, nessa situação, proibindo os médicos de fazerem isso, né? Por não haver evidências de benefício e muitas evidências de uhum. danos, né? Especialmente no sistema cardiovascular. Então, hoje a gente vê muitas pessoas utilizando hormônios e muitas delas falando que realmente estão fazendo reposição e na grande maioria Não não é. é reposição, né? Eu costumo dizer, a reposição é você estar com o seu tanque cheio ou meio cheio e você vai lá, enche o seu tanque Ah, e você ali repôs o que estava faltando. Mas o que as pessoas estão fazendo é apertando ali a bomba da gasolina, deixar encher transbordar. e transbordar e Uhum. danificar a pintura, né? Danificar o carro. Então, realmente está muito alastrado, as pessoas estão comprando de forma clandestina, né? Estão Ah, trazendo do Paraguai, da Índia, da China, muitas substâncias que não têm certificação, né, das nossas instituições, da Anvisa, não há regulação, a gente não sabe exatamente qual o grau de pureza dessas substâncias. Se realmente tem testosterona dentro, geralmente tem, ah. mas também tem outras coisas, tem impurezas, enfim. Então, essas pessoas colocam em risco, né, a própria saúde. O uso de hormônio suprafisiológico, ele é claramente danoso para o O que é coração, suprafisiológico? acima da faixa do fisiológico. Então, na grande maioria dos laboratórios, a faixa do fisiológico vai ser grosseiramente entre 300 e 800, Ah, e as pessoas estão usando 1.500, tá 2.000, baixo. 2.500, 3.000. É, Vários pacientes eu vejo o resultado acima de 3.460. 3.460 é o limite do laboratório. Ele não consegue detectar acima minha disso. nossa. Então, Você vê aí o nível é, do quando vem um problema. paciente assim, eu fico realmente muito preocupado, porque a gente não tem noção de quanto é que está a testosterona no É, sangue. Pode estar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, e o hormônio ele vai empilhando. A gente dá uma dose, depois dá outra em cima, depois dá outra em cima, e aí acaba ficando realmente com um acúmulo muito grande, uma dose acumulada muito grande no organismo, e aí isso aumenta a pressão arterial, enrijece os vasos, piora muito o perfil lipídico, o colesterol bom ele reduz e ele passa a funcionar pior, o colesterol ruim aumenta, né? Há um aumento do risco de arritmias, inclusive arritmias fatais, aumento do risco de amputação, aumento do risco de infarto, aumento do risco de AVC, de embolia, o sangue engrossa, aumenta a massa há um hiperestímulo na medula óssea, há um aumento do número de hemácias e o sangue fica muito grosso, então aumenta o risco também de fenômenos faz. embólicos. Então, a cartela de possibilidades É muito ampla, danosas né? é muito ampla e aumenta o risco de morte em 4 e 3 vezes em homens. Então, as pessoas realmente precisam refletir, né, Uhum. se aquilo ali é realmente o que elas querem. Então, eu falo muito para os homens no consultório, qual é o seu objetivo? Muitos deles, né, por terem uma vida, entre aspas, de atleta, Uhum. dá uma falsa percepção de saúde, porque Saúde, que são saudáveis, né? sim, Mas porque não eles comem tão. muito bem, eles praticam atividade física todos os dias, não fumam, não bebem, não têm nenhuma doença, entre aspas, só usam hormônio. E esse hormônio é suprafisiológico. Sendo que quando a gente fala, né, toda essa gama de possibilidades, de efeitos colaterais danosos para o coração, então eu coloco para eles: olha, qual é o seu objetivo? É saúde plena ou é resultado estético? Uma pequena minoria vai dizer que é resultado estético. Mas A na grande maioria vai dizer, não, saúde plena. eu quero saúde, meu objetivo principal, minha prioridade é saúde. Não, então peraí, a gente tem que voltar aqui a algumas casas para conversar, porque é o seguinte, eu preciso te dizer uma coisa, a gente tem aqui um caminho que se divide
um caminho vai para a direita, outro vai para a esquerda, eles são antagônicos. Se você usa hormônio suprafisiológico, você está muito longe da saúde plena. Olha aqui os efeitos que você pode ter, isso. Então, você precisa refletir agora. Se você quer continuar usando hormônio, eu vou continuar te acompanhando. Isso era um problema que existia antes e isso vem reduzindo. Então, o usuário de hormônio, ele não pode ser discriminado, né? Antigamente, né, tinha médicos, você usa hormônio, você faz isso, Então não não. te atendo, Aham, né? Isso aqui não é comigo, enfim. E é como uma pessoa que fuma e que vai continuar fumando, que quer continuar fumando. Eu vou expulsar ela do meu consultório? Não vou. entendi. Existe uma série de coisas que eu posso É, ajudá-la, faz né? sentido. E tratá-la. Então, o usuário de hormônio, depois que eu explico, né, eu dou todos os dados, potenciais riscos, o que é que pode acontecer com ele. Se ainda assim ele diz, não, eu quero continuar usando, não, tudo bem, essa é a sua decisão, eu já te expliquei os riscos, você é adulto, consciente das suas decisões, você toma a sua decisão. Mas o que eu não deixo no meu consultório é o paciente usar enganado, né? Porque tem gente que passa e não explica para os pacientes, só fala da parte boa, né? Que ele vai ficar grande, vai ficar forte, vai ficar seco, né? Vai ficar bonito, mas não fala dos riscos. Então, no meu consultório eu falo tudo, né? Falo de todos os riscos e deixo ele decidir. Ah, eu quero usar. Beleza, você vai usar sabendo dos riscos. E aí e também a procedência, né, do que ele tá utilizando, né? Sim. Porque se você disse que o pessoal tá falsificando aí, e aí não se sabe nem o que é que tá se colocando no corpo, né? E aí vai acrescentando coisas, né? Agora também tem as canetas falsificadas. As canetas essas Monjaro, emagrecedoras, é. o Ozempic, tem as É, falsificações que também vêm de fora. E já estão falsificando, inclusive, a próxima medicação que vai ser lançada ainda. não, É, não foi lançada, mas não já foi nem lançada. já estão Inclusive, foi matéria falsificando. do Fantástico, né, esse final Hum, de semana, que é a retatrutida, que é uma ah, medicação espetacular. Do que já saiu de dados nos estudos, né? ah. É uma medicação espetacular. Sendo É que sobre o quê, doutor? Só para explicar. Ela é nesse segmento das canetas? digamos que é uma substância prima dessas Certo. canetas. Então, é uma medicação que possivelmente vai reduzir risco cardiovascular, vai controlar muito bem a obesidade, preservando mais a massa magra. Isso é o que a gente já vê, né, de alguns estudos que vem saindo. Então, é uma medicação que está muito próxima de ser lançada. Talvez Hum. nos próximos 6 meses a 12 meses ela vai ser lançada. E já tem muita gente usando de forma clandestina, né, do Paraguai, da Nossa Índia, enfim. Senhora. Então, assim, eu falo muito para os pacientes, rapaz, para que essa pressa? A gente É. passou A vida toda sem isso. sem isso, né? Décadas, séculos sem isso. E aí, quando finalmente a gente conseguiu medicações, né, para controle da obesidade, que tem sido maravilhoso, né, Hum. nos últimos 5 anos, enfim, muitas pessoas tendo acesso a controle de obesidade, porque antes disso, a obesidade era uma doença que nenhum país do mundo, nem os desenvolvidos, conseguia controlar. Ninguém conseguia controlar a obesidade, né? A cirurgia bariátrica, sim, Veio ali como a ajudava, opção, né? mas do Uhum. ponto de vista clínico, e do ponto de vista populacional, a obesidade só aumentava em todos os países, em todas as Uhum. populações. Agora, pela primeira vez, a gente tem medicações que controlam a obesidade e não aumentam o risco cardíaco, que era um problema das medicações antigas. Sim. Então, e elas já estão no mercado, a gente já tem. Claro que vai sair uma que possivelmente é melhor do que elas, mas para que essa pressa Essa toda? pressa Em toda, né? 6 meses, 12 meses. Para você pegar uma coisa clandestina ali que você não Exato. sabe. A gente sabe de relatos de pacientes que convulsionaram Olha utilizando aí. essas coisas, enfim, outros efeitos colaterais. Então, precisa ter calma, ter maturidade, né? Não atropelar as coisas, colocar nossa saúde realmente em prioridade. Tem muita gente que fala que a saúde é prioridade, mas de fato não trata como prioridade, né? Então, ter calma, utilizar muita coisa que a gente já tem boa no mercado, Sim. de forma original, certificada, regulada, regulamentada. E as coisas boas que ainda virão, daqui a pouco vai estar aí. A gente não Né? precisa atropelar as coisas, né? E fazer a coisa da maneira certa, né? Procurando um Sim, profissional para ele poder ir acompanhando sim, da maneira correta. Além dos hormônios, doutor, que a gente já viu aqui que realmente é uma epidemia, né? Aí sim. é um... Eu vi recentemente morreu um fisiculturista, rapaz novo, tá com 22 anos, né? O cara passou Sim. com 22 anos, mas já estava aplicando muita coisa. E o pior que acontece também, que eu venho observando, que a internet ela traz muitos benefícios, mas ela trouxe muita coisa problemática, que ele tinha muitos seguidores acho que era Sim, Instagram, TikTok, e ele dizia abertamente, né, que usava, então assim, acaba que serve de espelho para vários outros jovens, né, que olham ali, isso realmente fica muito complicado de você controlar. Mas além disso,
Alguns utilizam remédios, esses remédios de disfunção erétil, Uhum, até para academia também, sim. que eles são vasodilatadores, né? Uhum. Utilizam até para performance na academia, porque os vasos ficam dilatados, né? Mas não Então, ajuda. pois é isso que eu queria entender o que é, qual problema eles podem causar, né? Essas medicações Ah, para disfunção erétil, tadalafila, enfim, hum, houve até um boom, assim, também fora de consultório, essa questão de sim, internet, sim. disseminação de informações que não têm relevância científica, e a tadalafila, ela não vai, na grande maioria das pessoas, causar um problema. É uma medicação segura para disfunção erétil, mas é para disfunção erétil, né? Para hipertrofia não vai ajudar, O né? pessoal inventa tudo, cara. O pessoal inventa tudo, faz uma mistureba É, danada e usam muitas coisas, protetores. Ah, isso aqui é para proteger meu fígado, isso aqui é para proteger o coração, isso aqui é para proteger isso, aquilo, é. aquilo. Faz uma salada enorme, não está protegendo nada, está se Hum, colocando em risco pela mistura dessas substâncias, né, pelo que elas podem fazer de forma conjunta e estão se enganando, né? Estão enxugando gelo, estão criando na cabeça uma falsa percepção de segurança que não existe, é. né? Podendo realmente olhar para o problema em si, eu estou usando o hormônio superfisiológico e isso aqui aumenta meu risco cardiovascular. Aí ele vai ter que pensar se ele vai continuar ou não dentro do livre-arbítrio É. dele. Mas colocar um monte de protetores que não tem evidência de nada e tá se enganando psicologicamente, achando que É. tem uma segurança que não tem. Não existe, né? Não existe. Não existe. Então, esses remédios para disfunção erétil também não vão fazer nenhuma. Não vão melhorar a Nada, hipertrofia, não. nada. E também esse caso do fisiculturista que morreu, né, muito triste, porque ele era muito jovem, Ah, mas não é novidade, né? Todo semestre a gente vê alguns casos de fisiculturistas que morrem, especialmente os que vão competir, uma preparação para o fisiculturismo é uma coisa muito agressiva. sim. Então, os estudos mostram que pessoas que passaram por preparações nos últimos 12 meses tiveram mais eventos cardiovasculares do que os fisiculturistas ou amantes do esporte que não entraram em preparação, né? Porque Aham. a preparação, pessoas precisam secar, primeiro elas crescem, depois secam, né, para ficar mais definidos, e é uma coisa realmente muito agressiva para o corpo. E alguns atletas usam insulina, né, nesse processo, e aparentemente foi o caso, né, Desse rapaz. desse jovem É. que ele estava usando insulina, né? Nos dias anteriores, nos stories, ele estava Hum, mostrando que estava usando e que estava passando mal, hum, né? Então ele estava tendo hipoglicemia. Hipoglicemia é uma coisa muito grave que, se você não colocar glicose, a pessoa entra em coma e falece, né? E hum, morre. E parece que ele estava sozinho em casa. Então, é uma medicação que não deve ser usada se não for prescrita por médico. É uma medicação que você precisa ter pessoas próximas de você para, em caso de você tenha uma hipoglicemia, alguém possa lhe socorrer, hum, né? Então, realmente, um caso muito infeliz e muitas pessoas, o que saiu na imprensa é que ele teria uma miocardiopatia hipertrófica e que não é o que eu acredito. hum, A miocardiopatia hipertrófica ela não é induzida pelo uso de hormônio, ela é uma doença genética e os corações das pessoas que usam hormônio, eles são hipertrofiados, hum, né? Que é uma coisa ruim. Tem gente também que fala, mas eu uso hormônio, meu coração ele é normal ele ser hipertrofiado. Não, não é normal, isso é patológico. É patológico e é muito ruim. A gente pode dizer que é comum, que é habitual encontrar essa alteração, essa patologia no coração dos pacientes que são hormonizados. hum, Mas a gente também não pode confundir com a miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que vitimou, por exemplo, aquele jogador Serginho do São Caetano, caso muito sim, famoso. faz um tempo, não, né? Isso, muito tempo. E É. muitos outros casos ao redor do mundo, muitos jogadores já morreram por miocardiopatia hipertrófica, né? É a principal causa de morte abaixo dos 35 anos, Também. especialmente em indivíduos que competem, que são atletas competitivos, né? Então, existe toda essa confusão. Aí ele usava insulina, mas tinha miocardiopatia hipertrófica em um dos laudos de declaração de óbito. Não, não é o que eu acredito. E eu acho que Ah, possivelmente foi a insulina e ele já tinha uma hipertrofia pelo uso de hormônio. de hormônios, né? E jovem, né? Então, fica aí. Então, doutor, a gente, assim, pode ser, pode ser evitado, né? Assim, claro que vão ter os casos, até mesmo que você já tem uma doença congênita, porém, se você procurar um profissional cardiologista, pode se identificar isso, e você como seria a pessoa que vai no cardiologista, encontra uma doença congênita, e ela pode fazer atividade física, como é que vai ser o tratamento dela?
atividade física é para todo mundo, para todo mundo. Certo. Sendo que nem tudo é para todo mundo. Hum. Então a gente vai ter que adaptar algumas coisas. Se a Sim. pessoa tem alguma condição de saúde, a gente vai adaptar o esporte para uma coisa que ela possa praticar. A modalidade adequada, a intensidade adequada, o volume adequado, a frequência, né, o tempo de descanso, tudo isso vai ser adaptado. Para que as pessoas tenham o mínimo de risco possível. Todo mundo tem um risco, né? Respirou, tem algum tipo de risco. A gente precisa mitigar esse risco, controlar esse risco para que as pessoas consigam viver com saúde, tendo qualidade de vida, praticando o seu esporte, etc. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença do coração e está usando hormônio, aí passa a ser um risco, né, muito mais elevado. Aí eu vou ser muito mais incisivo com esse paciente e dizer, olha, agora não é só uma coisa que você pode fazer uma opção, sim ou não. Se você fizer a opção por continuar, o seu risco vai ser muito, muito mais aumentado, porque você já tem uma condição. Você já tem. Uma coisa era você estar sob risco, que não é coisa boa de desenvolver. Outra coisa é você já ter uma condição e você está colocando um risco em cima dessa doença. Aí é aí que vem os casos de os eventos cardiovasculares, morte súbita, enfim. É igual você ter um problema no fígado e continuar bebendo, né? Exatamente. É Exatamente. você. Porque, e eu acredito que que o coração, claro, quando você tem um ataque cardíaco, ele para que você morre, mas eu acho que quando você usa muita substância, tem o órgão, aquele órgão que faz a filtragem, é o pâncreas, o É o fígado? rim. É o rim, é o rim. Deve sobrecarregar o rim, né? Uhum. Esses usos você falando aí que ele usa substância para isso aqui é para bloquear não sei o quê, isso aqui é para bloquear isso aqui, mas acaba sobrecarregando, né, o corpo. Sim, algumas substâncias são tóxicas, né, para alguns órgãos. Então, o próprio hormônio ele vai alterar a função renal também, atua em múltiplos sistemas. Então, sim, não é só o coração, outros órgãos também podem sofrer. É um problema. E aí, doutor, a gente tá vendo nas academias isso, né? Sim. Mas teve um caso também de um rapaz que estava correndo, né? E aí, na corrida, mesmo você não utilizando hormônios, né? Você ali trabalhando direitinho, fazendo tudo, o que é que pode ocasionar uma morte dessa súbita, além daquele que você falou que é congênito, né? Que teve até no caso do jogador. Tem mais algum ou a preocupação seria essa? Não, são as mesmas situações, né? Ah, As mesmas situações acontecem no esporte de endurance, mesmo os que não usam hormônios. Então, a gente tem um número muito maior de corredores e essas pessoas todas correndo. Algumas pessoas vão ter doenças cardíacas e, infelizmente, um ou outro pode vir a ter um colapso, uma parada cardíaca por doenças congênitas ou doenças adquiridas, né? As doenças adquiridas geralmente são essas que aparecem após os 35 anos. sim. Então, agora na corrida, existe um complicador maior, que é você estar num ambiente externo. Então, é por isso que a gente bate tanto na questão das academias, necessidade de ter um desfibrilador e a Sim. equipe treinada. Por quê? Porque eles têm condição de ter. É um ambiente Um fechado. ambiente controlado Ambiente ali, né? controlado, né? Você pode colocar um desfibrilador que todo mundo consiga ver e que está ali a 30, 40, 50 metros no máximo de qualquer participante. E você tem a equipe ali toda próxima. Na corrida, o cenário é muito mais complexo. Você está numa rua, muitas vezes é um local, né, que é mais distante, naquelas provas maiores, digamos, Claro. maratona, Aham. triatlon, e às vezes com ruas bloqueadas, né, um grande número de pessoas e uma falta de suporte. Nesses eventos, a gente vai ter uma ambulância com um médico com desfibrilador na ambulância. Se uma pessoa sofre um colapso lá no quilômetro 15, Aqui que você e chegue aqui lá, que né? chegue lá, né? Então, e aquele tempo que eu falei, né? De De a cada 1 10%. minuto, 10%. Entendi. Então, é muito mais complexo e a chance de ter realmente um desfecho realmente fatal é maior. Vendo esse problema, nós, da Cardio Performance, nós tivemos uma ideia de iniciar um projeto ano passado de corrida mais segura e junto à corrida da Unimed, nós colocamos cardiologistas correndo no meio dos participantes Boa. com a camisa identificada, que eram cardiologistas socorristas. Ah. Então, em cada prova saíram 2 cardiologistas no meio das pessoas. Bacana. E as pessoas que tivessem e com rádios, né? Então a gente ligava direto na ambulância
Então, se alguma pessoa próxima, né, sofresse um colapso, a gente ia ter uma chance maior. Que o cardiologista já estava Já próximo, estava já próximo, acionava e exato. já fazia ali os protocolos, né? Inclusive, teve uma pessoa que desmaiou nessa prova e um dos nossos cardiologistas conseguiu atender bem antes da ambulância, depois a É. ambulância chegou, então foi um sucesso, né? Boa, Foi bem boa. legal. E nos países, por exemplo, no Japão e na China, eles colocam um desfibrilador a cada quilômetro, é uma coisa impressionante, É né? A boa. cada quilômetro, ou seja, você tem um desfibrilador no É, máximo a 500 metros de 500 metros de você, no você. máximo, né? Então, isso é fantástico. E aí a taxa de eventos fatais deles lá é baixíssima. Com certeza. Agora, doutor, a pessoa que ela tá fazendo atividade física, seja correndo, seja na academia, tem algum sintoma? Porque quando você tem o evento, aí são os outros que vão ter que lhe salvar. Mas tem alguma sensação, alguma coisa que ela sinta que ela, antes dela apagar, ela consiga pedir ajuda, ela Sim. consiga identificar nela mesma o que é que pode estar acontecendo, para ela dizer, olha, está acontecendo isso, Uhum. tal, tal, tal. Porque eu acho que isso também deve ajudar Sim, muito, né? sim. Geralmente as pessoas vão sentir alguma coisa. Claro É, que a morte súbita ela pode ser a primeira manifestação. Já vi com morte súbita, infelizmente. é, Ainda só cortando bem rápido, naquele jogador sim. que você falou do Serginho e outros jogadores que morrem Uhum. em campo, teve um que eu fiquei impressionado. Ele fez uma falta lá, o jogador recebeu um cartão amarelo e ele riu. Pô, Sim. aquela coisa de discordar do cartão, Aham. né? Riu assim, balançou a cabeça, se abaixou e caiu. Foi assim, ou seja, se ele tava rindo ali, ele Não não estava sentiu sentindo nada. nada, né, cara? Incrível. Exatamente. Infelizmente, em alguns casos pode ser já morte súbita de cara. Até 50% dos casos pode ser sim, É infelizmente. É mesmo. bem traiçoeiro mesmo. Então não tem nem o que você. Mas assim, muitos casos também pode sentir alguma coisa, né? Um mal-estar no peito, uma palpitação, uma aceleração do coração de forma desproporcional à Ah, atividade física que você está fazendo, né? Claro, a uhum, atividade física já vai estar com o coração mais acelerado, mas uma aceleração desproporcional, um descompasso do coração, você nota que o coração ele saiu do seu ritmo, mesmo que acelerado, ele entra em descompasso, uma falta de ar desproporcional, uma tontura muito forte, uma sensação uhum. de desmaio ou uma dor no peito, ou um desconforto no peito, você tem que parar imediatamente, né? E realmente procurar ajuda, antes que uma coisa pior possa acontecer. Realmente, esses são sinais de alarme. Ah, então, se você sente uma falta de ar, uma dor no peito, uma sensação de desmaio, você já para e já se aproxima ali de alguém que pode. Aí, se isso passar, tá ok, né? Não, esses são sinais de alarme. Se você sentir, realmente você deve parar a atividade e procurar um médico. Ah, Não, não voltar. não retomar o treino naquele dia, pelo Ah, menos, tá? mas isso você pode. E assim, você tem algumas sensações que você tem, que não precisa ser na hora ali, de sentir isso daqui, logo depois tive um ataque, alguma coisa. Uhum. Mas alguma coisa que você pode sentir e que ainda tem tempo de você resolver, assim, alguma coisa que, tipo, eu tô sentindo isso agora, mas depois parou, continuei minha vida normal, mas que era para eu ter ficado em estado de alerta para procurar um profissional. Sim, né? Um desconforto no peito que seja um pouco mais prolongado, que dure vários minutos, que se de repente pode aparecer com uma suadeira fria, ou com uma sensação de náusea, ou de repente uma dor no peito assim espalhada, que possa irradiar para o membro superior esquerdo, às vezes até para o queixo. Esses são sinais de mais alarme ainda, de que Ah. pode ser do coração e que essa pessoa nessa situação deve procurar até o hospital. Logo ao hospital. Aham. Logo ao hospital. Perfeito, doutor. Então, fica aí. A gente já está finalizando aqui nossa conversa, doutor. Como é que as pessoas. Essa questão do desfibrilador na academia já é obrigatório ou não é? Como é que tá, como é que funciona? O aluno, né, da academia, ele pode cobrar isso da academia, ele pode questionar, sabe onde é que está, como é que funciona isso? Bom, a legislação atual, ela obriga os ambientes que têm um fluxo maior do que 2.000 pessoas por dia a ter um desfibrilador. E aí você não vai conseguir ter nenhuma academia que se enquadre, né? 2.000 pessoas por dia, né? Não Talvez tem como. uma estação de ônibus, um terminal tenha, ou É, um shopping, né? Mas não, a na academia academia não. não vai ter, não É. vai se enquadrar, infelizmente. Então, Imagina a espera aí para você fazer seu exercício aí. exato. Não tem como, não. Então, assim, os alunos podem sim cobrar as academias, né, pressionar para que tenham. Vários estados do Brasil já têm lei. Eu acho que, assim, por bom senso, não precisaria nem de lei, certo? Claro. Mas o que é que a gente está procurando com essa lei? Que ela seja modernizada
já tem 2 projetos de lei, após 2 mortes que aconteceram em outubro, Uhum. né, 2 vereadores ou deputados, não sei bem, colocaram projetos de lei que são bem interessantes, mas, por exemplo, aqui na Paraíba, nosso estado vizinho, todas as academias, independente do número de alunos, precisa ter, né? E independente do número de fluxo, precisa ter desfibrilador e treinamento de equipe. É isso que a gente quer, né? Uhum. Para que as pessoas possam ter a maior segurança possível. Isso precisa avançar ainda, né? Precisa ser aprovado, enfim. Mas a recomendação que a gente faz como sociedade de cardiologia é que todas possam ter antes mesmo da lei. Agora, para a gente finalizar, doutor, quando você usa o desfibrilador, a gente vê muito essa em questão de filme, né? A gente vê muito a nossa mente aqui, aquela Sim, pessoa chega aqui, essa parte e tal. Mas pelo que você falou aí, o desfibrilador ele é simples, né? Ele sim. é muito intuitivo ali, dá para você, um leigo, né, como você falou, utilizar. Mas vamos supor que a pessoa utiliza. E claro, como você orientou, um utilizando e outro chamando o Exato. SAMU, né? Chamando a emergência. É, se a pessoa voltar, porque o objetivo é que ela Uhum. ganhe consciência novamente, né? Não, É, não necessariamente ela vai ganhar. A gente quer que o coração volte a bater. certo. Então não necessariamente ela Ela vai vai acordar. acordar de imediato, Entendi. não. Ela vai ser removida para um hospital, vai para uma UTI, vai ser investigada a causa dessa morte súbita abortada, né? A Ah, gente tenta chegar na morte súbita abortada, que é quando a gente sim. resolveu a morte súbita, ela ainda está numa condição delicada de saúde, Uhum. né? Precisa estar no hospital, na UTI, vai ser investigada. Se encontrado uma causa, vai tentar ser tratada, né? E para que a pessoa consiga depois ter alta, enfim. Mas muitas pessoas não vão despertar logo em seguida, não. Entendi. Vai, na realidade, é para o coração continuar, mesmo Sim, ela ficando apagada, mas ele, sim, ele atua ali para fazer com que o coração bata, né? sim. Com que o coração volte às atividades normais. Perfeito. Especialmente se o retorno for muito súbito, se a ajuda, né, se o atendimento for muito É. súbito, caiu aqui, em 1 minuto eu consegui chegar lá, já deu choque, a pessoa pode até já voltar e acordar, né? Enfim, como foi o caso do Eriksen, né? Do Eriksen, Ah, aquele jogador da Dinamarca, né? ah, Foi um atendimento extremamente rápido no campo, na Eurocopa, e ele saiu de campo na maca, né, dando dando tchau para a tchau. torcida. Ah, Né? Então, assim, quando o atendimento é muito rápido, realmente é uma preservação, realmente da função cognitiva, um retorno da circulação cerebral e a pessoa pode até acordar. Mas perfeito. especialmente nos casos de uma reanimação mais prolongada, que depois consegue que o coração volte a bater, muitas vezes essa pessoa ainda fica um pouco comatosa, há um edema cerebral, e depois que ela vai acordar. Perfeito. Pois é isso. É questão da. Assim, a prevenção é como. Tudo sempre que eu converso aqui com os profissionais, tudo é a prevenção, né? Uhum. É você cuidar para que não aconteça, né? Sim. É fazer o possível para que não aconteça. Assim, como a gente conversou aqui, tem muitas formas. Primeiro, procurar um profissional, né? Assim como o Dr. Carlos. Vai começar uma atividade física, né? Procurar um profissional, fazer os exames necessários, que na conversa que vai ser decidido o que é que vai ser, saber se tem alguma doença congênita, né? Se tem alguma coisa, para você fazer sua atividade de uma maneira mais segura. E, cara, e não usar substâncias que possam atrapalhar a sua vida, né? Sim, já tem tanta coisa que atrapalha, né? A gente Cara. não vamos adicionar risco na nossa E saúde. se você observar, se for fazer o correto, com acompanhamento profissional, a medicina hoje está trazendo tantos benefícios, né? Uhum. Ela traz tantas formas de você assim, ter uma saúde mais plena. Tanto é que a previsão para a próxima geração, para a nossa geração, é passar dos 100 anos, né? Uhum. Assim, a longevidade vai aumentar. Porque justamente a medicina ela está trazendo Muitas ferramentas, né? muitas ferramentas para você, até diagnósticos precoces, né, de doenças que antigamente não se tinha, próprio de nutrição, né, a forma com que você se alimenta, de suplementação, de vitaminas, assim, então a gente consegue ter aí você vai pegar e aplicar, Exato. né, coisas no seu corpo que pode lhe dar ali um ganho, um benefício ali estético rápido, mas que pode ocasionar problemas tão sérios, né? Então, acho que vale a pena você que nos acompanhou aí, que está pensando em fazer uso ou que faz uso, refletir, porque você pode perder o seu bem mais precioso, que é a vida, né? A gente está precisando muito de bom senso, né, nesse momento atual. Hum. As pessoas estão se referenciando, talvez em profissionais ou influencers que às vezes não vão É, falar.
a melhor decisão, né? Uhum. Então, realmente, a gente precisa realmente reencontrar esse equilíbrio, ter bons profissionais de confiança, que são certificados, que fazem as coisas conforme as sociedades científicas orientam, né? Ter pessoas de valores em redes sociais, influências que realmente orientem coisas boas, né? Coisas saudáveis e coisas corretas. Claro, com certeza. E o, mas tem aquele fisiculturista, parece que é um famoso, o Coleman, se não me Sim, engano, né? O cara era um monstro, né? Tem uns vídeos dele antigos que era um monstro. Hoje você olha para ele, ele esteve aqui, né? Ele teve. esteve aqui, eu fui lá no evento, palestrei no evento que ele estava. Ah, você viu ele? Você, Vi, rapaz, ele tá mal, ele não consegue nem andar direito, né? problema de coluna seríssimo. Seríssimo. Ele era tão forte, era uma coisa tão absurda, que ele tava com hérnia de disco Uhum, e ele levantando peso. é, Porque os músculos ao redor da coluna meio que amorteciam ali uma fratura que ele tinha na coluna e ele levantando uhum, peso. sim, Aí hoje ele quase não anda, é verdade. né? Assim, então, assim, vale a pena, que vale a pena, né? Você vê, as pessoas estão vendo, fora os que morrem, né? Exato. Outra reflexão que eu levo muitas vezes no consultório Ah, é que as decisões que a gente toma hoje, né, vão refletir lá na frente. Então, será que o você de 80 anos aprovaria o que você está fazendo hoje? né? Né? Porque quem vai colher as consequências não é você de hoje, não. Ah, não, É o de 80, é o de 70, é o de é. 65. Você está plantando agora. Tem um fisiculturista aqui brasileiro, esqueci o nome dele, que ele disse que, rapaz, que ele se arrepende de ter usado Aham. anabolizante, porque ele disse que hoje, se ele não usar, ele não consegue nem ter ereção. Uhum. Ele não consegue, porque foi tanta testosterona, tanta coisa, foi tão que ele não consegue mais. O corpo ele não produz mais, não tem Sim. mais. Ele é como se ele tivesse que ele sobrevive disso. Então, como é que vai ser né, assim, a fase de idoso de uma pessoa dessa? Assim, é como você falou. Olhar para trás, será que vou me arrepender Sim, ou vou ficar feliz com quando eu era jovem, né? sim. Pois, doutor, é isso. Muito obrigado, viu, doutor? Não, Muito foi um obrigado. prazer e Eu espero satisfação. que quem nos acompanhou aqui, tanto as pessoas que fazem exercício, quanto os profissionais também, né, que trabalham com atividade física, dê um alerta aí para poder a gente diminuir, né, esse número de casos, não só de morte em si, mas pessoas que podem estar trazendo problemas aí para a sua saúde, porque é saúde pública, né? Isso daí Sim, acaba de uma certa forma, envolve muito, uma pessoa que tem um problema de saúde envolve muitos profissionais, né? Acaba uhum, que atrapalha muita coisa e que dá para a gente viver de uma maneira mais saudável, né? com Com certeza. certeza. E profissionais assim como o doutor Carlos, que está aqui, justamente está ali justamente para fazer com que isso aconteça, né, doutor? É Pois, isso doutor, aí. muito obrigado, viu? Ah, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela COPED, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.